Fala, galerinha do nono do Instituto Frater. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai ter uma videoaula de empreendedorismo falando de faça da inteligência emocional sua aliada, né? E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre inteligência emocional e como tornar ela nossa aliada, né, usá-la ao nosso favor, tem três perguntinhas aí, né, que vocês podem estar respondendo aí do outro lado da tela. Suas emoções estão ajudando ou atrapalhando você a alcançar os seus objetivos, né? A forma como você se expressa, as suas emoções, como você reage, né? A emoções fortes, as situações onde o emocional é colocado em xeque. Você está colhendo frutos mais positivos ou negativos? Em sua opinião, o que é inteligência emocional, né? O que você acha que é inteligência emocional? Ter esse tipo de inteligência relacionada à questão das emoções? É possível desenvolvê-la e usá-la a seu favor? Então, ter inteligência emocional, eu posso usá-la a meu favor, né? Posso usar ela, tê-la como minha aliada, essa questão da inteligência emocional? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a gente vai começar com o conceito do que é inteligência emocional, né? Já estava dizendo, é a inteligência das emoções, relacionada às emoções, mas não só as minhas emoções, né? Capacidade de reconhecer os nossos sentimentos, mas também as emoções das outras pessoas, no sentido de que eu tenho que aprender a como lidar também com as emoções dos outros, não apenas com as minhas emoções. E para fazer isso, eu tenho alguns critérios que eu tenho que seguir. Primeiro, a questão do autoconhecimento, ou seja, se eu me conheço, né, se eu sei os pontos fortes que eu tenho, meus pontos fracos, as minhas habilidades, quer dizer, né, que eu já vou saber mais ou menos quais são as minhas reações, né, independente da emoção que eu vou colocar, se é raiva, se é medo, se é angústia, cada um sabe como reage, né, a determinadas situações. Então, o autoconhecimento ele vai me favorecer nesse sentido de conseguir desenvolver a inteligência emocional. Além disso, a automotivação. Todos nós, para fazermos qualquer atividade, né, para desempenharmos qualquer função, precisamos nos sentir motivados. É a motivação que faz com que você levante da cama pela manhã, tome banho, se alimente, né? Então, é preciso que a gente descubra, inclusive, como nos automotivar para que a gente não fique apático, né? Para que a gente não desista facilmente das nossas metas e dos nossos objetivos. E além disso, a questão do autocontrole, que é o quê? Saber como controlar as minhas emoções. Mas a gente vai falar já já mais aprofundadamente, né? A respeito de cada pontinho desse e de alguns outros critérios também que se fazem necessário. Então, assim, será que a inteligência emocional pode ajudar a superar momentos difíceis? Será que com inteligência emocional eu posso passar pelas situações, né, complicadas que eu vou vivenciar ao longo da vida? A gente vai ver, e vocês podem observar aí no livro de vocês, no capítulo que fala justamente de como tornar a inteligência emocional a sua aliada, que tem um psicólogo chamado Daniel Goleman, né, que é um psicólogo e pesquisador de Harvard, que fez uma pesquisa com pessoas que são bem-sucedidas, que obteram sucesso, analisando o QI dessas pessoas, que é o coeficiente de inteligência. E ele observou que o coeficiente de inteligência das pessoas bem-sucedidas é a média, né, da população comum. Então, não tem nada de extraordinário nessa questão do QI, que fez com que aquela pessoa se sobressaísse, né, e tivesse sucesso onde ela está atuando. Porém, quando ele foi analisar a inteligência emocional, ele viu, né, que tinha um diferencial ali. E aí, o que a gente vai ver a respeito disso? Que esse coeficiente de inteligência emocional, o que né, hoje é um elemento que é muito apreciado, não só pelas empresas, né, na hora de fazer uma contratação no mercado de trabalho, mas também para que a gente possa desenvolver boas relações na nossa família, na nossa escola, né, para que eu saiba como desenvolver, inclusive, as minhas metas e objetivos
dentro daquilo que eu quero alcançar, independente de ser no campo dos estudos ou se eu tiver outras metas, né, e objetivos para o meu projeto de vida. E aí a gente vai ver que tem esses 5 pontos, né, que vão formar esse coeficiente de inteligência emocional, ou QE, né? A gente já tinha falado sobre a automotivação, né, que é a habilidade para lidar com os próprios sentimentos, adequando as reações a cada situação. Então, essa automotivação é que vai me fazer desenvolver, por exemplo, a questão da resiliência, né, que é saber como superar esses momentos difíceis. Então, eu vou lidar com os meus próprios sentimentos, como eu me sinto em relação àquela situação de dificuldade, e a partir daquilo ali, né, eu vou me motivar, eu vou me adequar, vou ter reações positivas que vão me fazer superar aquele momento ou aquela situação. Além disso, a questão do autoconhecimento, capacidade de conhecer os próprios sentimentos e emoções quando ocorrem, ou seja, como eu tinha dito anteriormente, saber os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas habilidades, né? E a partir daí, saber como eu posso me sobressair, o que é que eu tenho de ponto forte, né? E utilizar isso no meu dia a dia, e inclusive saber os meus pontos fracos para que eu possa ir, como é que eu vou dizer, tratando, né? Para que ele se torne um ponto forte ou para que ele me atrapalhe o mínimo possível, né? Para que eu não vá colher frutos negativos. Além disso, eu tenho o controle emocional, que é a capacidade de dirigir as emoções, os sentimentos e os esforços a serviço de um objetivo. Então, é comum, né? Todos nós vamos ter reações dependendo dos sentimentos que a gente vai ter naquela determinada situação. Pode ser de raiva, pode ser de medo, e muitas vezes o de medo, por exemplo, paralisa, né, a gente e nós não conseguimos desenvolver por completo aquela atividade. Levando para o âmbito escolar, por exemplo, quem é muito nervoso e tem que apresentar um trabalho na frente da classe ou desenvolver uma atividade na frente da escola. Muitas vezes a pessoa trava, né? A questão do medo não permite que ela avance e consiga desenvolver aquilo ali que ela se propôs a fazer. Então, é questão, inclusive, de controle emocional, né? E como eu vou fazer para desenvolver estratégias para que aquilo ali não me afete diretamente, né? E eu consiga utilizar esse controle emocional da melhor forma para que eu possa, aí sim, atingir os objetivos que eu me propus a fazer. Além disso, eu tenho a empatia, a habilidade de reconhecer as emoções em outras pessoas para se colocar no lugar do outro e reagir de acordo com o que é percebido nele. Então, a minha reação vai ser o quê? Para ajudar, para melhorar aquela determinada situação. Então, se eu estou vendo que a pessoa não está bem, né? Que ela está triste ou que ela errou e por isso ficou com raiva ou algo do tipo, eu não vou piorar a situação. Eu vou pensar estrategicamente, me colocando no lugar da pessoa, como eu me sentiria, né, nessa situação, como eu gostaria de ser tratado. E a partir daí, inclusive, pensar nas decisões mais acertadas que eu poderia tomar naquele momento. Além disso, a gente tem também sociabilidade, que é a habilidade de desenvolver relacionamentos interpessoais, amigáveis, produtivos, respeitosos e saudáveis. Então, é justamente saber como ter essa interação social, cultivando relacionamentos de formas produtivas, né? Ou seja, quando ele coloca de um jeito amigável, de um jeito respeitoso, de um jeito saudável. Então, se a gente ter relacionamento, nos relacionarmos com outra pessoa, independente de ser um relacionamento familiar, né, entre amigos, no trabalho, de colegas de trabalho, ou um relacionamento, né, amoroso, é sempre muito complicado, porque as pessoas são diferentes, né, elas pensam de maneiras diferentes. Porém, né, quando eu consigo desenvolver essa questão da inteligência emocional, eu vou desenvolver essa habilidade de saber como lidar, né, com as outras pessoas, inclusive colocando como uma dessas possibilidades a questão da flexibilidade, né? Que é de ir me adequando, de ouvir a opinião do outro, de saber o momento de escutar, né? E o momento também de expressar a minha opinião.
Então, são esses 5 pontinhos aí que vão formar o coeficiente da inteligência emocional, que é o QE, né? E aí vocês já podem, inclusive, avaliar. Será que eu estou conseguindo desenvolver bem a questão da automotivação, do autoconhecimento, do controle emocional, da minha empatia e sociabilidade? E se não, o que é que está me empatando de fazer isso? Por que eu não estou conseguindo desenvolver algum desses pontos? E começar a pensar como trabalhar, né, esses pontos aí no dia a dia. Além disso, né, eu comecei questionando para vocês, como eu posso usar a inteligência emocional ao meu favor? Como ela pode ser a minha aliada? Então aí tem 9 situações, né, em que a inteligência emocional, que desenvolver a inteligência emocional vai trazer benefícios, vai nos favorecer. A primeira delas é para ter consciência de habilidades e pontos fortes e fracos. Ou seja, como eu tinha dito para vocês, é o primeiro pilar, né? Eu acredito até o pilar fundamental da inteligência emocional é a questão do autoconhecimento, né? É você saber os seus gostos, né? Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas habilidades, justamente para que você se conheça, né? E aí é o que tem até no slide. Um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Pessoas emocionalmente inteligentes têm consciência das suas habilidades, dos seus pontos fortes e fracos, além de perceber como os padrões emocionais afetam suas atitudes e comportamentos e também as pessoas à sua volta. Então, o autoconhecimento ele vai produzir isso, né? Eu vou saber que comportamento eu vou desenvolver em virtude daquela situação, inclusive como esse meu comportamento vai afetar as pessoas que estão à minha volta, seja no trabalho, seja na escola, né? Seja na família. Então, se, por exemplo, quando alguém faz uma coisa que me desagrada, eu tenho uma reação explosiva e eu paro e penso que isso pode ser um ponto fraco, que isso afeta negativamente as pessoas que estão ao meu redor, eu já posso começar, né, a desenvolver estratégias para tornar esse ponto fraco, para amenizar, né, para que ele não se torne algo que vai me atrapalhar, ou inclusive para tornar esse ponto fraco, né, em um ponto forte. Em vez de eu ter uma reação explosiva, eu ouvir com calma, né, aquilo que não me agrada, porém procurar crescer em cima daquele comentário ou situação. Segundo ponto é, para ser mais eficiente. Aí vocês podem dizer, o que é que inteligência emocional tem a ver com eficiência? Olha só, para se conhecer, por se conhecerem pessoas emocionalmente inteligentes, focam em seus pontos fortes, sendo assim mais eficazes, gerando mais resultados e conseguindo atingir as metas propostas. Lembra que eu sempre falo para vocês, ter autoconhecimento me proporciona saber pontos fortes e habilidades. Sabendo os pontos fortes e habilidades, eu sei onde eu vou me sobressair, eu sei onde eu vou fazer um trabalho incrível, porque eu vou ter aquela habilidade, né, para desenvolver aquela função com eficiência, né, com excelência. Então, a partir daí eu vou escolher uma atividade onde eu tenha essa facilidade de desenvolver, onde eu possa fazer um trabalho de forma competente. Então, isso faz com que eu vá focar positivamente, né, naquilo que eu tenho de bom, nas minhas habilidades, né, nos meus pontos fortes. Então, ter a questão do autoconhecimento, né, tá ligado diretamente à inteligência emocional, né? Terceiro ponto diz, para se conectar com pessoas. Lembra lá da sociabilidade que a gente falou. Então, criar e gerir relacionamentos duradouros exige ajustes constantes, ou seja, a questão da empatia. Então, para eu poder lidar bem com outras pessoas, para trabalhar bem em grupo, eu preciso ser flexível, eu preciso ter empatia, né? Me colocar no lugar do outro para entender, inclusive até para motivar, quem sabe para incentivar aquela pessoa a olhar as habilidades e pontos fortes que ela tem. Às vezes a gente tem muita dificuldade de identificar o que a gente tem de qualidade, de ponto forte, de habilidade. Porém, quem está de fora consegue enxergar nitidamente, né? E às vezes nos apontar essa habilidade faz com que a gente comece a ter um olhar diferenciado e, quem sabe, até desenvolver aquela habilidade. Então, para conviver bem com as pessoas, não tem exatamente um mistério, mas sim a questão de ser flexível, ouvir a opinião do outro, né? Saber como lidar com essa opinião e ir ajustando, né, os pensamentos para que não haja conflitos. Quarto ponto, para ter poder de influência. Então, ele diz influenciar
E engajar pessoas são duas ações próprias de profissionais emocionalmente inteligentes. Não é fácil você engajar alguém numa causa para fazer e executar uma atividade em prol, né, de um grupo, de uma empresa, ou colocar ela motivada para fazer aquilo ali. Então, para ter esse poder de influência, primeiramente eu preciso, né, desenvolver a questão da sociabilidade, da empatia, para que eu possa ter um olhar mais sensível do outro, né? Saber como engajar, como cativar, para que aquela pessoa ali, né, possa executar da melhor forma a atividade que está sendo proposta para ela. Quinto ponto, para entender que nenhuma situação ruim é eterna. Gente, nada é eterno, nem a alegria, infelizmente, mas também nem a tristeza, né? Nem o que é bom, o que é fácil, mas também nem as coisas que são difíceis que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Cada coisa tem o seu tempo, né? E vai como um ciclo, né, se encerrar em algum momento. Então, perceber que uma crise é temporária é essencial para atravessar uma fase desagradável sem surtar, sem dar uma pirada, né? Ou seja, isso é ter uma postura otimista, ter o entendimento de que em algum momento aquela fase que é ruim ela vai cessar, ela vai acabar e aquele ciclo vai se fechar. Então, sempre ter em mente esse pensamento positivo, ter essa questão, como eu disse anteriormente, da resiliência, que é saber atravessar esses momentos de dificuldade, mas sem perder esse pensamento de que posteriormente, né, uma nova situação vai surgir e que ela pode inclusive ser benéfica e positiva. E além disso, sempre pensar como eu posso crescer a partir dessas situações difíceis, né? O que essa situação difícil vai poder me agregar, o que eu vou poder aprender. Então, procurar sempre, né, tirar algo positivo, no sentido de crescer, aprender e amadurecer para utilizar essas lições posteriormente em outro momento aí da vida. O sexto ponto, para não deixar que crises extrapolem a outros domínios da vida. E essa é uma situação bem interessante de se observar, porque ela acontece constantemente, né? Quantas vezes um péssimo dia afetou negativamente seu convívio com outras pessoas, né? Aconteceu uma situação chata que eu não queria, que eu não esperava, e é por causa disso eu vou passar o dia inteiro emburrado. Eu vou tratar todo mundo mal, né? Porque eu não estou bem. Então, a gente não pode reagir dessa forma, né? Deixar que essa crise interfira na sua vida pessoal só vai aumentar o campo de frustração, ou seja, vão criar outros problemas, vai trazer outras crises, né, outras dificuldades. Então, em vez de fazer isso, que eu tenha essa maturidade de saber separar as coisas, né? Não atribuir a outras pessoas, ou como a gente diz popularmente, não descontar nos outros, né, a minha frustração ou a minha raiva por aquela situação que eu não queria que acontecesse. Então, a partir daí, eu vou fazer o quê? Vou começar a trabalhar isso em mim, e, inclusive, às vezes, deixar até de pensar um pouco naquele problema, esfriar a cabeça, para depois pensar com calma em uma estratégia para procurar solucionar, né, essa crise ou esse problema. Sétimo ponto, para dar um novo significado ao imutável. Olha só, se não dá para mudar, né, eu posso me adequar. Olha o que vai dizer aqui no slide. Agir para mudar o que pode ser alterado e dar novo significado para o que não pode ser mudado são dois comportamentos que revelam inteligência emocional. Então, muitas vezes eu não posso mudar alguma situação que me desagrada, que me deixa chateado, estressado, com raiva. Porém, eu posso mudar a minha atitude mediante aquela situação. Ou seja, não posso mudar a situação, mas posso mudar a minha atitude, né, em relação a ela. Então, em vez de ficar chateado, ficar zangado, eu vou procurar gatilhos que me façam, né, reagir de uma forma positiva. Por exemplo, tem muita gente que se estressa no trânsito, né, detesta engarrafamento, detesta a forma como algumas pessoas dirigem, sem respeitar nem as regras de trânsito. Porém, eu não preciso me estressar, me irritar com isso.
Eu posso colocar favorecer para que eu não me estresse no trânsito, por exemplo. Às vezes, escutar a música calma, colocar a minha música favorita e ouvindo as músicas que eu gosto no caminho, vão fazer com que eu me estresse, né, menos. Então, eu posso procurar aí situações que vão me auxiliar, né, a dar esse novo significado, ou seja, ter essa mudança de atitude em relação à situação que não é favorável para mim naquele momento. Além disso, eu tenho para criar mecanismos que alterem estados mentais. O que isso quer dizer? Desenvolver mecanismos de apoio que possam servir de gatilho para auxiliar em situações difíceis, passando de um estado ruim, no caso aqui de raiva, para empatia. É justamente o que eu tinha falado, inclusive, anteriormente. Ou seja, se eu já tenho esse autoconhecimento, eu já sei que eu não vou reagir bem a determinada situação, em vez de esperar que essa situação, né, aconteça e eu vá reagir de uma forma ruim, que eu já possa antever, antecipar e começar, inclusive, a criar estratégias para que aquele sentimento, aquela forma que eu vou me expressar negativamente não aconteça, né? Para aquelas pessoas que são muito bravas e irritadas e quando acontece alguma situação ela já explode. Então, antes disso acontecer, que eu possa, né, não, eu tenho que sair, respirar um pouquinho, depois eu volto para resolver determinada situação. Eu vou contar de 0 a 10, né? Ao contrário, para poder ir me acalmando. 10, 9, 8, para ver se isso acalma. Ou então eu vou, né, espairecer um pouquinho antes de tomar uma decisão ou de falar alguma coisa que eu vou me arrepender posteriormente. Então eu vou criar esses mecanismos para alterar esses estados mentais, ou seja, para que eu possa me acalmar, para que eu não tome nenhuma decisão precipitada, das quais eu vou sofrer consequências negativas futuramente. E a última que é para observar emoções alheias e ajustar suas atitudes. No caso, como eu vou reagir, né, às emoções do outro. Então, entender as emoções dos outros e ajustar a sua reação a elas demonstra inteligência emocional, aumentando assim a capacidade de negociação e tomada de decisão. Ou seja, se eu já estou vendo como é a reação de determinada pessoa, né? Como ela reage a um problema, como ela reage quando é pressionado, como está numa situação de estresse, em vez de eu piorar a situação, né? Eu já vou agir de uma forma que vá me favorecer se eu quiser fazer alguma negociação ou se eu for tomar, né, alguma decisão que envolva essa pessoa, para que não tenha não vá ocorrer nenhum relacionamento de estresse, né, onde eu vou piorar a situação com a minha reação, mas sim que eu vá favorecer, né, para que aquilo possa ser resolvido da melhor forma, da forma mais acertada. E aí fica para vocês as referências, que é o livro de vocês, então, qualquer coisa que vocês quiserem ver mais detalhadamente, está presente lá no livro, né, nesse capítulo que fala como tornar a inteligência emocional a nossa aliada, e também esse site, né, da Exame, que vai trazer algumas coisas também relacionadas à questão da inteligência emocional. Meus amores, eu espero que essa aula tenha agregado positivamente, né, conhecimentos para vocês, que vocês possam começar a pensar e a praticar a questão da inteligência emocional. A gente está num período difícil de quarentena e que vai exigir da gente, inclusive, justamente o uso dessa inteligência emocional em muitos momentos, né, que a gente vai passar aí em casa. Então, que vocês possam refletir a respeito disso, quem sabe tirar um momentinho para praticar a questão do autoconhecimento, para pensar melhor a respeito de como você tem usado a questão da empatia, né, do autocontrole, se você tem se automotivado para fazer as atividades que você tem que fazer, né, organizar um cronograma de estudo, continuar com uma rotina certinha, apesar de não estar se deslocando até a escola e a gente está numa rotina um pouco diferenciada. Então, são questões que vocês podem refletir, né, e pensar com cuidado a respeito e quem sabe até já começar a procurar desenvolver melhor a questão da inteligência emocional. Então, espero que essa aula tenha sido produtiva também para vocês. Lá na plataforma vai ter uma questãozinha relacionada à inteligência emocional, né? E como a gente pode desenvolver. Então, espero que vocês também respondam. E, né, até a próxima videoaula. A gente se encontra.